Olá, boa noite, bem-vindo a este programa especial dedicado ao Jubileu 2025. Aqui você vai ficar muito bem informado sobre este grande evento que teve início com a abertura da Porta Santa pelo Papa Francisco na noite de Natal e vai até 6 de janeiro do ano que vem. Nós estamos no ano jubilar, é tempo de esperança. Nesse programa, vamos refletir esse momento extraordinário na vida da igreja e de cada um de nós. Uma série de eventos acontece nas igrejas em todo o mundo, especialmente em Roma. E nesse fim de semana, a Cidade Eterna acolheu o Jubileu do Mundo das Comunicações. O primeiro do calendário dos grandes eventos que se darão em Roma ao longo do ano e nós vamos mostrar como foi. Vamos recordar ainda a abertura da Porta Santa em Roma e o início do Jubileu nas dioceses brasileiras. Olha, comigo está aqui o padre Thales Maciel para nos ajudar a entender melhor este ano jubilar. Bem-vindo, padre Maciel. Obrigado por acolher o nosso convite, por estar aqui presente conosco. Uma alegria, Reinaldo, estar com vocês aqui. Ô, padre, há muito que se falar sobre o Jubileu da Esperança, Peregrinos da Esperança, o Jubileu 2025. São muitos os aspectos para refletir, mas para o senhor, o que é mais importante saber sobre esse tempo na vida da igreja? O ano jubilar é um tempo de celebração, da natividade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é um tempo de 3 relevâncias. Uma relevância eclesial, uma relevância espiritual e uma relevância social. O Papa Francisco salienta essas 3 relevâncias. Relevância espiritual porque é tempo de perdão, é tempo de reconciliação com Deus. Relevância eclesial porque é um tempo forte que a igreja se une, mostra a sua universalidade, sua catolicidade, a sua unidade nas grandes peregrinações e grandes concelebrações. E relevância social porque existem apelos à esperança. O Papa Francisco, na bula Spes non confundit, faz alguns apelos à esperança aos países endividados, à situação de fome, às situações de guerra. Então, nós podemos dizer que o ano jubilar toca essas 3 dimensões, espiritual, eclesial e social. Comunicadores do mundo todo se reuniram para celebrar o Jubileu em Roma neste fim de semana. Eles participaram de uma programação intensa. Ontem refletiram a comunicação quando o Santo Padre afirmou que a informação livre, responsável e precisa é o tesouro do conhecimento. Sem ela, todos corremos o risco de não saber diferenciar a verdade da mentira. Sem ela, nos expomos a preconceitos e polarizações que destroem laços. Os comunicadores também peregrinaram à Porta Santa da Basílica de São Pedro. Além de se encontrarem com o Papa no sábado, eles participaram da missa com ele hoje de manhã. Vamos ver como foi. Eles vieram de todo o mundo, jornalistas, profissionais de rádio e TV, influenciadores e missionários digitais, comunicadores que viveram o primeiro Jubileu da Esperança. As atividades de cultura e espiritualidade marcaram esses dias. Um evento muito bonito, né? Porque reúne os comunicadores do mundo todo, né? Estamos aqui em Roma desde o dia 24, tivemos a celebração penitencial na Basílica de São João do Latrão, depois tivemos uma missa, a missa de abertura, né, desse jubileu. Depois ontem tivemos audiência com o Papa, né, tivemos também antes algumas conferências. Então acho que foi, de fato, está sendo, né, um evento importante só pelo simples fato dos comunicadores estarem juntos, né? E hoje termos também celebrado junto com o Papa a missa do Domingo da Palavra, né? É comunicação, né? É palavra, é movimento, é música, é tudo, né? E a palavra de Deus é a comunicação de Deus para conosco, né? O dia de São Francisco de Sales, patrono dos jornalistas, marcou o início deste jubileu voltado aos comunicadores e se encerrou hoje, Domingo da Palavra de Deus, dia instituído pelo Papa Francisco em 2019. O lema deste ano é o trecho do Salmo 119, Espero em vossa palavra. Sorelle e fratelli, che felice coincidenza. La domenica della parola di Dio. Que feliz coincidência, citou o Papa, ao lembrar do trecho do Evangelho narrado hoje na liturgia. No Domingo da Palavra de Deus, Jesus se revela como Messias, o ungido e enviado a proclamar o ano da graça do Senhor. Ele é a palavra viva.
O pontífice apresentou aos comunicadores da palavra 5 ações da missão de Jesus. A primeira, de acordo com o Papa, Cristo é enviado para anunciar a boa nova aos pobres e anunciar que o reino de Deus está próximo. A segunda ação é proclamar a libertação aos cativos e afirmou: o mal tem dias contados, o futuro pertence a Deus. O terceiro ponto, disse o Santo Padre, é que Jesus cumpre as profecias ao abrir os olhos do coração do povo, muitas vezes ofuscados pelo poder e pela vaidade. A quarta ação é nos fazer livres. Nenhuma escravatura resiste à ação do Messias, que nos faz irmãos no seu nome. Infine, la quinta azione. Por fim, a quinta ação, Jesus é enviado a proclamar um ano favorável da parte do Senhor. A quinta e última ação, nos mostra o Papa, Jesus é enviado a proclamar um ano favorável da parte de Deus. É um tempo novo, que não consome a vida, mas a regenera, disse o pontífice. É um jubileu como o que vivemos e que nos prepara com esperança para o encontro definitivo com o Redentor. Preparando-ci com esperança ao encontro definitivo com o Redentor. Francisco afirmou que, com estas 5 ações, Jesus cumpre a profecia de Isaías. Ao realizar a nossa libertação, ele anuncia que Deus se aproxima da nossa pobreza, nos redime do mal, ilumina os nossos olhos, quebra o jugo das opressões e nos faz entrar no júbilo de um tempo e de uma história em que ele se faz presente, para caminhar conosco e nos conduzir à vida eterna. Da tante parti del mondo sono venuti qui oggi 40 fratelli. O Santo Padre falou das 40 pessoas de diversas partes do mundo que foram a Roma para receber o ministério do leitorato e pediu que agradeçamos e rezemos por eles. O Papa lembrou que cada católico é convidado a se comprometer em viver essas 5 ações apresentadas no Evangelho de hoje. Maria Cristina da Silva. Eccomi. No rito da instituição de novos leitores estava a brasileira Maria Cristina. Para mim, receber o Ministério do Leitorato foi uma grande alegria, uma grande graça, porque a gente, como catequista, temos o compromisso de anunciar, viver e testemunhar a palavra de Deus. E recebendo da mão do Padre essa bênção, né, essa graça, para nós gera um grande compromisso e também um testemunho, porque as mulheres agora estão recebendo esse ministério, né? Tão há pouco tempo. Então, para nós, é uma grande alegria poder representar as mulheres do nosso país e do mundo também, né? Dentro da nossa igreja. Ao final, o pontífice passou entre os comunicadores e saudou a todos. Um momento bonito na história, né? Está se iniciando com o Papa com esse evento, né? Realmente, a homilia do Papa foi extraordinária e essa coincidência, como ele próprio disse, do dia da comunicação, do jubileu da comunicação, coincidir com o dia da Palavra de Deus. Domingo da Palavra de Deus, e a palavra tem tudo a ver com a comunicação. A homilia do Papa salienta, em primeiro lugar, 2 palavrinhas interessantes: estupor e admiração. A palavra de Deus causa isso em nós, estupor e admiração. Não é uma postura diante da palavra de Deus como uma postura meramente intelectual, teórica ou científica. Diante da palavra de Deus, todos nós nos sentimos interpelados no coração. Ficamos maravilhados pelo poder atrativo que a palavra de Deus exerce sobre nós. Ela caminha na história e ela é um evento pessoal. A palavra de Deus, mais do que livros, letras ou um código legal, a palavra de Deus é uma pessoa. O Papa enfatiza muito isso. Jesus Cristo é a palavra de Deus que caminha conosco nos percursos da história. E o Papa aproveitou o evangelho de hoje, né, que é o evangelho em que Jesus na sinagoga abre o rolo do profeta Isaías, profere a leitura e pronuncia o cumprimento desta profecia na sua vida, para demonstrar 5 aspectos do messianismo de Cristo, da atividade messiânica de Cristo. Em primeiro lugar, a proclamação da Boa Nova, né? A proclamação do Evangelho, de uma boa notícia. Deus está com seu favor, com seu rosto voltado para nós. Ele é benevolente em relação à humanidade. Então, Jesus vem para proclamar a Boa Nova aos pobres. A libertação aos cativos. De fato, a palavra de Deus nos liberta dos nossos cativeiros, dos grilhões da escravidão, especialmente do pecado. Jesus Cristo vem
para justamente também libertar os oprimidos, recuperar a visão aos cegos, né? Nós que vivemos sem a palavra de Deus, às apalpadelas, na escuridão. A palavra de Deus é luz que ilumina nosso caminho. E por fim, vem para inaugurar um ano novo da graça de Deus, que é o ano jubilar, é o tempo favorável. Muitas pessoas interpretam essa expressão, o ano da graça de Deus, como o tempo da colheita, o fruto maduro e a hora de colher. Nós colhemos neste tempo, desde o advento de Cristo até o fim do mundo, colhemos o tempo da misericórdia e da benevolência de Deus. Neste ano jubilar, Reinaldo, nós experimentamos isso com uma força extraordinária. Neste ano jubilar, como nós dizíamos, com as celebrações penitenciais, com as indulgências, nós experimentamos o quão voltado com o seu coração misericordioso Deus está de cada um de nós. Né? Tá bom, obrigado, padre. Olha, uma celebração para dar as boas-vindas, acolher os participantes do Jubileu no Mundo das Comunicações em Roma. Aconteceu na sexta-feira. O encontro realizado pela Diocese local teve início com a liturgia penitencial e a Santa Missa. Diante da relíquia do coração de São Francisco de Sales, patrono dos jornalistas, o Jubileu do Mundo das Comunicações teve início na Basílica de São João de Latrão. Profissionais de várias partes do mundo estão unidos em oração neste ano santo na Diocese de Roma. Para a gente é uma responsabilidade de vivenciar isso, levar essa experiência também para as nossas comunidades, de viver em comunhão com a Igreja, com o Papa e com todas as pessoas que gostariam de estar aqui e não puderam por algum motivo, mas a gente se sente muito representante. Eu me sinto muito representante e muito feliz também de participar desse momento. A liturgia foi presidida pelo padre Giulio Albanese, diretor do Departamento de Comunicação Social e do Vicariato de Roma. Com cantos e preces, os fiéis clamaram o perdão de Deus. A canção nova, que tem por missão evangelizar pelos meios de comunicação, também esteve presente tanto na cobertura da celebração quanto na liturgia. É maravilhoso poder estar presente, não somente fazendo a cobertura por parte da TV, do jornalismo, redes sociais, em português e italiano, mas também estarmos presentes ali na liturgia por conta de um trabalho que já é executado aqui em Roma há 28 anos. Então é a canção nova presente, exercendo o seu carisma e a sua missão. Durante a liturgia penitencial, os sacerdotes ofereceram atendimento de confissão aos comunicadores e, ao final, todos rezaram juntos as palavras retiradas da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Com o início do jubileu, teve início a Santa Missa, presidida pelo cardeal Baldassare Reina, vigário do Papa para a Diocese de Roma. Em sua homilia, o cardeal convidou os profissionais a serem comunicadores de esperança. O religioso citou um trecho da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais para este ano, que tem como tema o trecho da primeira carta de Pedro: partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Ao pensar no jubileu que estamos celebrando como um período de graça em tempos tão conturbados, com esta mensagem gostaria de convidá-los a serem comunicadores de esperança, começando pela renovação de seus trabalhos e missão, segundo o espírito do Evangelho. Olha, muitos comunicadores brasileiros tiveram a graça de estar nesse jubileu e nós vamos ver agora um resumo das atividades desses dias. Ao iniciar o calendário jubilar de 2025, os comunicadores foram os primeiros convidados a estar com o Santo Padre neste último final de semana do mês de janeiro. O Jubileu do Mundo das Comunicações foi o primeiro dos 36 grandes eventos que acontecerão durante todo o ano aqui em Roma. De todas as partes do mundo e de diversas línguas diferentes, a programação do evento reuniu profissionais que atuam em campos distintos, mas que possuem uma mesma vocação: comunicar. Na última sexta-feira, dia de São Francisco de Sales, padroeiro das comunicações, a primeira atividade aconteceu na Basílica de São João de Latrão, com a liturgia penitencial, onde todos foram convidados a viver a experiência da reconciliação com Deus por meio do sacramento da confissão.
Em seguida, o cardeal Baldassare Irenha, vigário-geral da Diocese de Roma e arcipreste da Basílica Papal de São João de Latrão, celebrou a Santa Missa por ocasião da festa do padroeiro, cuja relíquia estava presente durante a celebração. As atividades do segundo dia tiveram início logo pela manhã de um sábado gelado. A peregrinação, guiada até a Porta Santa da Basílica de São Pedro, proporcionou que os participantes pudessem aquecer seus corações com a fé. Logo em seguida, um coffee break de boas-vindas e um encontro cultural na Sala Paulo VI com profissionais da área que ansiosamente aguardavam a chegada de Francisco. Antes mesmo do horário pré-estabelecido no cronograma, o Santo Padre se juntou aos comunicadores. De maneira bem livre e espontânea, deixou de lado o discurso preparado de 9 páginas e falou com o coração. Comunicar é sair um pouco de nós mesmos, para dar algo de mim ao outro. E acrescentou ainda, o seu trabalho é de construção, construir a sociedade, a igreja, fazer tudo para ir para a frente, desde que seja verdadeiro. O Papa abençoou e saudou alguns dos presentes. Seja com um microfone ou um aparelho celular, a comunicação se tornou comum na vida de milhares de pessoas. Mas, como bem disse o Santo Padre na audiência neste jubileu, comunicar é um ato divino, mas requer sabedoria. Quando a gente se propõe também a usar os meios de comunicação para testemunhar a verdade, testemunhar o amor, testemunhar a alegria, o diálogo, tudo isso é esperança. Se nós olharmos bem, uma fala do Papa Francisco, uma vez um domingo, numa audiência, ele diz: faz muito mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Se nós aprendermos diariamente a noticiar, mostrar, não só como publicidade, mas mostrar os testemunhos bonitos que a gente tem na igreja, na sociedade, isso renova a esperança de qualquer pessoa. E para encerrar as atividades do sábado, no período da tarde, os diálogos na cidade distribuíram os inscritos em 8 lugares diferentes, espalhados por Roma, onde cada um pôde escolher qual evento participar. E desta forma, os primeiros peregrinos de esperança, atuantes na missão de comunicar, encerraram as atividades do dia. Thales, a fala do Padre Arnaldo foi providencial. Aliás, o tema desse jubileu é Peregrinos da Esperança. Uma virtude tão necessária nos nossos dias. Às vezes alguém pode perguntar, pode dizer, mas está difícil ter esperança diante de tantas calamidades como guerra, por exemplo, né? Que reflexão o senhor faz desse tema, sobre esse tema, Peregrinos da Esperança? Reinaldo, o próprio Papa Francisco, na bula Spes non confundit, traz um dos tópicos que chegamos a mencionar, que são sinais de esperança. A gente ser capaz de ter um olhar renovado para o mundo e verificar a presença de bons sinais, de sinais da manifestação do amor de Deus no mundo. Claro que, diante de tantas catástrofes, guerras, pandemia, tantas coisas ruins, muitas vezes nós nos sentimos assim desmotivados da nossa esperança. E o Papa, então, remonta ao capítulo 5º da Carta aos Romanos para dizer, mesmo nas tribulações, nós somos forjados na esperança, porque no meio da nossa aflição, da nossa dor, nós experimentamos uma presença consoladora, que acalenta. A esperança cristã é uma virtude teologal. Deus infunde no nosso coração, na nossa alma. Ele é a causa eficiente, ele é a causa geradora da esperança em nós, mas é também a causa final, é o objetivo da nossa esperança. Então nós caminhamos na história, caminhamos neste mundo, não assim desesperados ou desorientados, motivados pela presença de Deus, pela sua mão que nos conduz, ainda que enfrentando dificuldades, obstáculos e tribulações. As tribulações de São Paulo vai gerando em nós a paciência. E a paciência, o Papa Francisco diz, é irmã da esperança, né? Outra virtude tão necessária. Importante. Padre, obrigado por enquanto. Olha, nós seguimos firmes aqui na esperança, com o Padre Thales Maciel e com a esperança que não engana. Nós estamos apenas no início deste ano santo e certamente vamos colher muitos frutos. Vamos para um breve intervalo e é um instante só a gente volta.
Pois bem, estamos de volta nesse programa dedicado ao Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança. Esse é o 28º Jubileu da história da Igreja Católica, que acontece a cada 25 anos. O ano jubilar teve início na noite de Natal com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro pelo Papa Francisco. Um momento extraordinário de graça que a gente revê agora. Depois de 9 anos, cristãos de todo o mundo acompanharam o início de um novo capítulo na história da Igreja. Novamente, pelas mãos do Papa Francisco, a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, em Roma, simboliza o começo do ano jubilar de 2025. Uma mensagem de paz e renovação para a humanidade. A tradição teve início em 1423, ano em que o Papa Martinho V abriu pela primeira vez um ano jubilar por meio de uma porta santa na Igreja São João de Latrão. Na Basílica Papal, a prática começou no Natal de 1499, quando o Papa Alexandre VI permitiu que as portas santas fossem abertas nas outras basílicas maiores. Após o rito de abertura da Porta Santa, o Papa Francisco celebrou a Missa de Natal. Em sua homilia, o Santo Padre destacou o exemplo dos pastores que tudo fizeram para ir até o Salvador do mundo. Esta é a noite em que Deus diz a cada um: há esperança também para ti, para acolher este dom. Somos chamados a pôr-nos a caminho com o espanto dos pastores de Belém. O Evangelho diz que eles, tendo recebido o anúncio do anjo, foram apressadamente. Esta é a indicação para reencontrar a esperança perdida, para renovar em nós, para semear nas desolações do nosso tempo e do nosso mundo, apressadamente, sem demorar, sem abrandar o passo, mas deixando-se atrair pela boa nova. Francisco explicou que a esperança cristã não é um final feliz que deve ser aguardado passivamente, mas sim a promessa de Deus, acolhida aqui e agora, nesta terra que sofre e geme. Que não nos demoremos, que não nos arrastemos nos hábitos, que não nos detenhamos na mediocridade e na preguiça. Como diria Santo Agostinho, que nos indignemos com as coisas que não estão bem e tenhamos a coragem de as mudar. Que nos façamos peregrinos em busca da verdade, sonhadores que nunca se cansam, mulheres e homens que se deixam inquietar pelo sonho de Deus, o sonho de um mundo novo, onde reinem a paz e a justiça. Ao se voltar para o presépio, o pontífice destacou que a alegria nasce com Jesus e com o Filho de Deus, a esperança não decepciona. É uma mensagem bonita do Papa, não é mesmo? Tem um trecho da homilia que eu gostaria de repetir aqui. A esperança cristã não é um final feliz que deve ser aguardado passivamente. Não é um happy end de um filme e a promessa de Deus ser acolhida aqui e agora, nesta terra que sofre e geme. Ele nos pede, portanto, que não nos demoremos, que não nos arrastemos nos hábitos, que não nos detenhamos na mediocridade e na preguiça. Nos pede, como diria Santo Agostinho, que nos indignemos com as coisas que não estão bem e tenhamos a coragem firme de mudá-las. Padre Tales, o Papa é claro em seu chamado, falando claramente sobre esse tema, esse assunto, e é importante que a gente faça também um exame de consciência à luz dessas palavras, não é mesmo? Realmente, Reinaldo, é importante compreender o significado da esperança cristã. Esperança cristã não é futurismo, não é deitar em berço esplêndido aguardando um futuro prometido. Esse futuro prometido por Deus nos engaja eticamente no presente. Quer dizer, o futuro da promessa implica uma configuração de vida no presente. Aquilo que esperamos para o futuro pleno, a plenificação futura da nossa esperança, transforma, condiciona e implica mudanças no presente. Por isso que a esperança cristã é uma esperança que não nos aliena, não nos tira da história, pelo contrário, nos insere profundamente na história e nos engaja eticamente no momento presente da nossa vida. Olha, a abertura da Porta Santa é significativa. Na bênção Urbi et Orbem, no dia de Natal, o Papa Francisco explicou que a Porta Santa que ele abriu representa Jesus, a porta da salvação aberta para todos.
O senhor poderia explicar para a gente essa comparação? Sim, sim. No capítulo 10 do Evangelho de São João, Jesus faz o discurso do bom pastor, né? Ele é o bom pastor, belo pastor. E ele também diz que ele é a porta das ovelhas, né? Por ele as ovelhas entram, passam com liberdade. Então ficou essa imagem de que Jesus é a porta do Pai aberta. A partir do advento de Cristo, da sua natividade, nós temos novamente acesso ao Pai, acesso ao céu. Ele é a porta que nos possibilita acessar Deus. E essa imagem fica sempre muito marcante no ano jubilar, quando o Papa abre a Porta Santa, inaugura a Porta Santa. Por ela, os cristãos que peregrinam passam, simbolizando essa passagem pelo único caminho, pela única porta, que é Cristo. Claro que a gente deve tentar superar toda a superstição que pode estar envolvida com essa realidade da Porta Santa. Não é como pessoas aí que acreditam nessa superstição de passar debaixo da escada, por exemplo, né? A Porta Santa é uma imagem teológica, né? Uma imagem espiritual de que a nossa vida deve estar toda ela em comunhão com Cristo, inserida em Cristo, para termos acesso a Deus e à salvação. Obrigado por essa explicação, porque tem tanta gente que tem essa superstição, né, padre? E é muito claro, imagem teológica, um significado muito importante na vida da igreja. Olha, e tem gente da Arquidiocese de Curitiba que está em Roma e vive a alegria de passar pela Porta Santa e participar do Jubileu do Mundo das Comunicações. É a nossa colega de trabalho e missão na Canção Nova de Curitiba, Fabiana Sá. Vamos acompanhar. Chegando em Roma, tive a graça de viver o primeiro dia da abertura do Jubileu das Comunicações com a missa de São Francisco Sales, meu padroeiro, meu patrono. Então foi uma grande graça de viver essa experiência. Depois nós tivemos o encontro com o Santo Padre, o Papa, que falou a nós, né, jornalistas, comunicadores, mais de 130 países. E eu também faço parte desse time de comunicadores do Evangelho. Então foi uma grande graça, uma experiência. E no domingo a gente vive essa experiência da Santa Missa com o Papa Francisco, dizendo que o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona. E eu sei que o Espírito Santo, quando colocou no meu coração de rezar para viver essa experiência, eu sei que eu tenho esta missão de poder levar essa mesma graça deste ano santo que o Papa Francisco disse, né, que é um ano de graça. A Fabiana experimentou esse ano de graça. E aqui ela sai cheia da graça de Deus, para poder levar através das ondas eucarísticas do rádio, como nós dizemos, né, na Rádio Canção Nova de Curitiba, para poder anunciar esse amor de Deus, esse Deus que nos convoca hoje a sermos peregrinos da esperança. Assim como eu tive a esperança de chegar a Roma, chegar à Itália e viver esse tempo de graça, mais do que um jubileu, né, qualquer, mas é um tempo de graça, é um kairós na vida da Fabiana. E eu sou chamada a levar, através do meu ofício do jornalismo, a poder levar esta alegria do Evangelho a todos aqueles que Deus me chama. E nós, como na Canção Nova, no jornalismo diz que nós estamos a serviço da vida e da esperança. Então eu peço a Deus esta graça que eu possa viver e ser fiel a isso, mesmo em meio às minhas limitações, às minhas dificuldades. Então eu quero agradecer muito a Deus por esta providência de estar vivendo este tempo de kairós, tempo de graça. A serviço da vida e da esperança sempre no nosso dia a dia também com as pessoas. Olha, uma outra missionária da comunidade Canção Nova está vivendo a experiência do Jubileu como peregrina de esperança junto aos comunicadores que passaram pela Porta Santa. Acompanhe. Sou Luciana Barros, estou aqui na Praça de São Pedro, aqui em Roma, para vivenciar o Jubileu do Mundo das Comunicações, evento que reúne diversos profissionais da área da comunicação, escritores, jornalistas, e esse é o convite especial para essas pessoas vivenciarem esse momento de unidade, esse momento de escuta, esse momento de jubileu do mundo das comunicações com o Santo Papa aqui em Roma. Os grupos se reúnem aqui no início da Via da Conciliação. Aqui atrás de mim tem vários grupos chegando. Tem um grupo saindo aqui para iniciar o percurso. Esse é o ponto de acolhida. Cada grupo chega diretamente aqui para pegar o seu folheto de oração
tem um roteiro que guia o peregrino nesta peregrinação e também essa cruz que acompanha cada grupo. Um integrante de cada grupo leva a cruz do jubileu. Eu já peguei aqui o meu folheto de orações, que nós vamos fazer nesse percurso até a Porta Santa, e também cada peregrino recebe esse livreto com uma mensagem especial do Papa Francisco para esse final de semana, para esse jubileu do mundo das comunicações. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Estou em um grupo bem grande de peregrinação e agora foi uma pausa para oração pessoal. O pessoal tudo aqui rezando. Estamos quase chegando na Basílica para finalmente passar pela Porta Santa. Peregrinação finalizada, e esse é um momento de muita fé, muita alegria, um momento que os peregrinos ficam sem palavras diante de tamanha graça. E por fim receber ainda a indulgência plenária aqui na Basílica de São Pedro. E fica também o convite para você vivenciar isso aí na sua paróquia, aí onde você está, na sua cidade, no lugar designado para o jubileu aí na sua região. Esse é o convite para todos. É a misericórdia de Deus que nos aguarda, é a misericórdia de Deus que quer nos encontrar especialmente nesse ano. Que bacana ver o testemunho da Luciana Barros e ver esse hino tão belo no Jubileu 2025. E enquanto isso, eu vou peregrinando também aqui na Central de Jornalismo com o Coração. Olha, no nosso site e nas nossas redes sociais, você fica por dentro desse jubileu. Vá lá, acesse noticias.cançãonova.com ou @CNNotícias. Olha, nós vamos a mais um intervalo, aproveite para tomar uma água e a gente volta já, é num instante só. A gente está de volta agora para falar com o Padre Thales mais um pouquinho. Por motivos diversos, muitos de nós não poderemos ir a Roma, mas podemos viver bem o jubileu nas nossas dioceses. Então, por isso, eu vou pedir a explicação do Padre para a gente, como se dá essa dinâmica no jubileu, do jubileu nas dioceses. Realmente, Reinaldo, o Papa faz a abertura da Porta Santa em Roma, tem as igrejas jubilares da Diocese de Roma, mas todas as dioceses também têm suas igrejas jubilares e suas atividades do jubileu. Normalmente a catedral ou grandes santuários da diocese são organizadas, igrejas organizadas para a peregrinação do povo. Toda a diocese se reuniu, por exemplo, para a abertura do Ano Santo, com uma grande procissão, uma missa solene concelebrada com o presbitério de toda a diocese. Então, assim, na própria diocese é possível viver a experiência do ano jubilar, a experiência de peregrinação. E as pessoas ainda assim impossibilitadas de viverem isto nas igrejas jubilares da diocese, como os idosos ou os enfermos, é possível através, por exemplo, dos meios de comunicação, né?
experimentar, estar em comunhão e também lucrar indulgências nestes casos, né? Pois é, esse é um aspecto muito relevante do jubileu, que é a indulgência. É um tema que desperta curiosidades, muito interesse das pessoas, talvez também alguma dúvida. O senhor poderia explicar o que é a indulgência e como nós podemos consegui-la neste ano jubilar? Sim. De maneira breve, a indulgência é uma forma de nós superarmos as penas temporais do nosso pecado. Então, quando pecamos, nós nos confessamos sacramentalmente e temos a penalidade eterna do nosso pecado desfeito. Somos absolvidos, mas restam ainda as penas temporais, que ou são purificadas aqui na terra ou são purificadas no purgatório. Então, quem morre em estado de graça ainda passa por um processo de purgação, que são essas penas temporais. A indulgência cumpre essas penas temporais, de alguma forma elimina essas penas temporais. E a indulgência plenária no ano jubilar pode ser conquistada pelas disposições já ordinárias, que são 4. A primeira delas é o desapego ao pecado. Então, veja, nós estávamos dizendo de uma perspectiva meio supersticiosa com relação à Porta Santa, né? Então, não basta passar pela Porta Santa ou visitar uma igreja jubilar, é preciso estar desapegado do pecado. Então, desapego interior ao pecado, mesmo aos pecados veniais. A confissão sacramental, a comunhão e a oração nas intenções do Santo Padre, normalmente a profissão de fé, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Essas são as disposições ordinárias para se lucrar a indulgência. No ano jubilar, além dessas disposições, é preciso fazer uma das 3 possibilidades. Primeira, visitar uma igreja de Roma, onde você tem a realidade de uma igreja jubilar. Ou visitar a igreja jubilar da própria diocese, normalmente a catedral. Ou então, em caso de impossibilidade dessas 2 realidades, exercer uma obra de misericórdia, corporal ou espiritual, para aí, cumpridas essas disposições, poder lucrar a indulgência plenária e assim ter as penas temporais do pecado também apagadas. Ok, está bem esclarecido, hein? Olha, a gente se acostumou a ver por todo lado o logotipo do jubileu, a logomarca. Mas será que você sabe o significado de cada símbolo? Nossa equipe em Roma explica para nós. Vamos ver. O logotipo do Jubileu 2025 foi criado a partir de um concurso. Sono giunte 294 proposte. Foram entregues 294 propostas de 213 cidades e de 48 países diversos. Participaram pessoas de 6 a 83 anos, vieram muitos desenhos feitos à mão por crianças de várias partes do mundo. Disegni fatti a mano da bambini di tutto il mondo. Após o concurso, uma comissão de júri foi formada com o dever de validar os projetos e escolher o desenho com base em 3 critérios. Il primo, quello pastorale, perché il messaggio del Giubileo fosse facilmente intuibile. O primeiro é pastoral, para que a mensagem do jubileu fosse facilmente entendida, depois técnico e gráfico, que garantisse uma boa condição para a reprodução. Por fim, o estético, para que o desenho fosse bem feito, cativante na fase de escolha. O desenho escolhido indica a humanidade dos 4 cantos da terra, simboliza a solidariedade e a fraternidade que unem os povos junto à cruz. Há também as ondas, para indicar que a vida nem sempre se move em águas tranquilas. A parte inferior da cruz se estende transformando-se numa âncora, instrumento utilizado na marinha para estabilizar o barco durante as tempestades. A ideia é representar uma metáfora da esperança. Creio ter representado de verdade a realidade daquilo que é a peregrinação, cada um com a sua história, com a sua cor, e que possam identificar as dores, os pensamentos e as perturbações. Cada um conhece as suas dificuldades. O importante é permanecer abraçados e ancorados. Essa é a mensagem-chave desta minha obra. É o messaggio-chiave de questa minha ópera. A imagem mostra o caminho do peregrino que deve ser percorrido de modo comunitário. O lema do Jubileu de 2025 está estampado na cor verde com a frase Peregrinos de Esperança. Nós temos visto a movimentação por Roma, mas não é só lá que acontece o jubileu, e sim nas igrejas em todo o mundo. A abertura nas dioceses aconteceu dia 29 de dezembro.
Vamos ver então como foi em algumas cidades aqui no Brasil? Confira aí. A abertura do jubileu na Arquidiocese de Brasília aconteceu na Esplanada dos Ministérios e reuniu todo o clero em torno do arcebispo Dom Paulo César. Os fiéis seguiram em procissão com cantos e orações desde o Teatro Nacional, passando em frente ao Congresso até o estacionamento da Catedral Metropolitana. Peregrinos de esperança. No mundo tão conturbado, marcado por tantas preocupações, 2025 vem chegando com o grande sinal da indulgência, a bondade extravagante de Deus derramada em toda a terra. A Arquidiocese de Brasília se une à Igreja do mundo todo no início do Ano Santo. Após a Santa Missa e ingresso na Catedral, como sinal de vivência do jubileu, Dom Paulo pediu que o povo de Deus esteja disposto a ser peregrino de esperança. Esperança é a certeza para nós de que nós não estamos sozinhos, que o Filho de Deus caminha conosco, de que Ele está conosco, de que Ele está no meio de nós. É Ele que vai alimentando a nossa esperança no dia a dia. Também em Brasília, o arcebispo militar do Brasil, Dom Marconi Vinícius Ferreira, reuniu milhares de fiéis da família militar, capelães e diáconos que servem no Distrito Federal. A peregrinação partiu do Oratório do Soldado até a Catedral Militar. Um ano santo é pedir a Deus a graça de estarmos mais juntos a seu Filho. Foi com uma peregrinação, como pede a bula do jubileu, que uma procissão entre o Largo São Francisco e a Catedral da Sé deu início ao ano jubilar de 2025 na Arquidiocese de São Paulo. É um chamado, sim, a caminhar com Jesus. Ele é o caminho e ele é o motivo da nossa esperança. A esperança, tema do ano jubilar, já contagiou o coração de quem esteve presente na celebração. Meu primeiro, eu tenho 18 ainda, então é maravilhoso estar participando, é uma experiência nova, principalmente com um grupo de jovens que incentivam cada vez mais a estar mais presente ainda com Jesus Cristo. Eu acho que numa sociedade cheia de desafios, numa vida tão complexa e que as pessoas estão tão desanimadas, saber que a esperança em Cristo é a esperança que pode não decepcionar a gente, é a certeza da vitória. Durante a missa, o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, enfatizou o papel da família como sinal de esperança no mundo e reforçou que esse período é um tempo oportuno de crescimento para quem deseja ser verdadeiramente cristão. Ainda segundo o cardeal, o Ano Santo é tempo de crescer na intimidade com o Senhor. Vamos ser peregrinos da esperança na medida que vivemos bem como cristãos, vivendo bem as nossas comunidades paroquiais, vivendo bem como famílias cristãs. O arcebispo de Aracaju deu início à solenidade de abertura com adoração ao Santíssimo Sacramento na igreja de São Pio X, co-padroeiro da Arquidiocese de Aracaju. Estou muito feliz hoje, de estarmos juntos com toda a comunidade, com os leigos, com os padres, com os religiosos, religiosas, fazendo essa abertura do Ano Santo e vivendo como igreja uma experiência particular, mas universal. Momento singular da igreja, fé e alegria para todos. Nós, como a igreja una, santa, estamos vivendo juntos esse momento tão bonito de esperança e de caridade. Poder estar aqui com tantos movimentos, tantas coisas, só deixa o nosso coração mais rico de querer passar essa mensagem para as outras pessoas, que a gente pode ser santo, podemos ser jovens santos, buscar a santidade, e alcançar o reino do céu. Em procissão, o povo seguiu para a Catedral Metropolitana em oração e louvor, acompanhando a imagem do bom Jesus dos navegantes. Temos a alegria e a certeza de que fomos salvos por Cristo e na sua cruz nós podemos caminhar e na cruz e com a cruz chegamos à meta definitiva, que é a Pátria Celeste. Na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, durante a missa, um círio foi entregue a cada igreja indulgenciária. Durante o Ano Santo, eles serão acesos para as celebrações, para as solenidades, marcando assim um sinal do Ano Santo de 2025. Que nós possamos verdadeiramente, no nosso olhar, do coração aberto para Jesus, nele colocar a nossa esperança. E neste contexto do Jubileu das Comunicações, um trabalho muito importante para a missão da igreja se torna ainda mais necessário, o da Pastoral da Comunicação, ou como é mais conhecida, a PASCOM. Vamos então entender qual é o papel desta pastoral nas dioceses e paróquias do Brasil.
Durante o Jubileu da Comunicação, a pastoral assume um papel ainda mais crucial. É uma oportunidade de celebração e reflexão sobre a importância da comunicação na propagação da fé. Leonardo Rodrigues é estudante de jornalismo e falou com a nossa equipe sobre a importância da pastoral da comunicação para as paróquias. A Pascom faz o trabalho justamente de impulsionar, ainda mais no mundo tão moderno e tecnológico como vivemos. A Pascom faz justamente esse trabalho de conectar os fiéis e de levar o evangelho a cada um. No Rio de Janeiro, a Pascom se destaca pelo seu trabalho inovador e eficaz, onde muitas vezes são compartilhados conteúdos que incluem testemunhos, reflexões e informações sobre as celebrações programadas. Além disso, a produção de vídeos e podcasts tem sido uma estratégia valiosa para atingir um público mais jovem, engajando todos em torno deste momento especial. A sintonia da felicidade. Alô, gente amiga, muito bom dia, 10 horas e 37 minutos. A comunicação na igreja contribui para a construção de uma comunidade ativa. Um dos principais objetivos da pastoral é levar a mensagem do evangelho a todas as pessoas, utilizando os mais diversos meios de comunicação, sempre com seriedade e compromisso com a igreja. Utilizando o humor como forma de evangelização, o diácono Alexandre Varela foi um dos primeiros influenciadores católicos. Vocês não sabem a graça e a responsabilidade que vocês carregam. Quando eu começo isso há 14 anos atrás, eu não tinha a menor ideia. E hoje, um monte de gente fala, cara, eu me converti. Eu sempre disse, a internet não é um lugar de conversão é pessoal. Né? Eu nunca acreditei em conversão que não fosse olho no olho. Essas pessoas vêm e falam, eu me converti lendo o teu site, eu me converti lendo as tuas coisas. Gente, a gente salvou uma alma, sem querer, né? Sem mérito, mas salvou uma alma só com as coisas que a gente leva. O trabalho é fundamental, especialmente em tempos de transformação digital, onde as informações circulam rapidamente e a comunicação é a chave para a evangelização. Durante a pandemia, a comunicação se mostrou indispensável para a missão da igreja, reafirmando a importância de estar presente, mesmo à distância, e fortalecendo os laços de amor e fraternidade entre os membros da comunidade. O padre Bruno Citelli, responsável pela Pastoral da Comunicação no Rio de Janeiro, falou sobre a importância do Jubileu da Comunicação como sinal de esperança para a igreja. A comunicação, sobretudo dentro da igreja, ela, além de ter essa missão de anunciar a esperança sempre, mas agora nós, enquanto cristãos, somos todos comunicadores. Mas, sobretudo, o cristão, ele em si já é um grande comunicador dessa esperança. A utilização de redes sociais e transmissões ao vivo, por exemplo, permite que a mensagem de esperança e solidariedade chegue a milhares de pessoas, mantendo a chama da fé acesa em tempos desafiadores. O cardeal Orani João Tempesta falou sobre a importância da pastoral da comunicação como meio de evangelização. Um dos primeiros documentos do Concílio Vaticano II, aliás, os dois primeiros documentos do Concílio Vaticano foi liturgia e comunicação. O grande segredo é quem está por trás das câmeras, quem está na frente das câmeras, quem está digitando, quem está escrevendo, que deve ter no coração justamente essa certeza de que faz algo de essencial, que é anunciar Jesus Cristo. Padre Thales Maciel, que mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas que acompanham o programa, que estão acompanhando a nossa programação, para que cada um, na sua realidade, possa viver bem esse ano jubilar? Reinaldo, uma mensagem de esperança não poderia ser diferente, né? Esperança mesmo nas tribulações e sofrimentos da nossa vida. Olhos fixos em Cristo, que é o motivo, a razão da nossa esperança. Certeza de que Ele caminha conosco, Deus está conosco. Nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. E nós temos os irmãos, a comunidade, juntos peregrinamos rumo à pátria celeste. Não estamos sozinhos neste barco. Então, é muito importante nos associarmos aos irmãos, nos confraternizarmos, reconhecermos essa dimensão da fraternidade universal, de que estamos unidos no mesmo barco, no mesmo caminho, e que, ainda que o mar seja tempestuoso, nós estamos ancorados, né, na palavra de Deus, que fundamenta a nossa esperança. Então, que Deus nos abençoe a todos nós neste ano jubilar, que possamos extrair todas as graças que Deus tem a conceder durante todo o ano. Padre Thales Maciel, muito obrigado mais uma vez pela presença, por enriquecer o programa e por nos ajudar a compreender a dimensão do Jubileu 2025. Uma alegria, Reinaldo, uma satisfação. Deus abençoe o trabalho de vocês. Muito obrigado, amém. Olha, o Jubileu é um tempo de graça, de misericórdia e de perdão.
Você pode acompanhar a nossa programação para ficar bem informado sobre esse grande acontecimento na vida da igreja. E no último domingo de cada mês, você vai poder acompanhar mais neste programa especial dedicado ao ano jubilar. Vá lá, acesse também noticias.cançãonova.com e a nossa rede social, @CN Notícias. Que sejamos verdadeiros peregrinos de esperança. Nós ficamos por aqui. Um afetuoso abraço e paz para você.